Olá, me chamo Stephanie Godoy e mais uma vez em uma produção de vídeo. Dentro dessa proposta, duas leituras fundamentais, que são as obras freirianas. O primeiro livro, Pedagogia do Oprimido, e o segundo livro, Educação como Prática da Liberdade. Eu acho extremamente importante falar sobre Paulo Freire, porque é um dos grandes teóricos dentro da educação, e não tem como falar de educação sem trazer as obras de Paulo Freire. Acredito que a obra freiriana, por mais que alguns concordem ou não concordem, e quando você já passou por uma graduação, uma licenciatura, uma formação dentro da área da pedagogia, dentro da área de educação, é inevitável você não ter feito pelo menos uma leitura, ter passado por pelo menos um livro do Paulo Freire. A grande questão do Paulo Freire é que em ambas as obras dele, como em outras também, ele nos traz situações da questão da educação como prática, né? Então, como é visto essa educação como prática? Dentro da sociedade no qual ele estava inserido naquele momento, ele tinha uma preocupação muito grande em uma educação reflexiva, né? Tanto em Pedagogia do Oprimido, que ele vem falar de sair dessa educação bancária, que é a visão do aluno como um banco de depósito, né? Como se o aluno ele não tivesse as suas próprias referências, o seu próprio processo de aprendizado, e o professor, o detentor do saber máximo, ele vai depositar o conhecimento dentro desse aluno, né? Já em Educação como Prática da Liberdade, o livro já começa fazendo uma referência de algumas experiências com alfabetização de adultos. Ele traz a relação, inclusive, sócio-histórica brasileira em relação ao golpe militar, né, ao processo de militarização que o país passava naquele momento, e todas as dificuldades que esse momento político brasileiro possibilitou, né, dentro do processo de educação. Que o aluno também tem as suas relações, ele tem ele faz parte ele está inserido em um grupo social, ele está inserido em um contexto, e isso faz com que ele crie aprendizado. E esse aprendizado ele deve ser levado para a escola, onde o professor não vai simplesmente depositar, ele vai estabelecer uma prática de aprendizagem entre aluno e professor. E também traz essa importância da alfabetização das pessoas adultas. Em certos momentos do livro ele cita questões, por exemplo, em não dizer que são pessoas que são analfabetas, mas que são alfabetizandas, né? Elas estão em processo de aprendizagem. A grande questão entre nós que somos arte-educadores, eu, por exemplo, sou formada em licenciatura em artes visuais, e aí eu tenho uma grande pesquisa dentro da proposta da abordagem triangular da Ana May Barbosa. E percebe-se uma certa referência, porque a Ana May trabalha a proposta triangular entre ler, o fazer, o ler e o compreender. Se você pegar, se a gente conseguir entender um pouco dessa proposta freiriana, ele também tem essa leitura de mundo, esse fazer no mundo e essa contextualização de você no mundo. Dentro de uma educação crítica e reflexiva, principalmente entendendo, já partindo dos outros textos que nós lemos, a cultura é inerente ao ser humano. Então o ser humano ele está inserido sempre em algum processo cultural. Então essa criação reflexiva, essa educação reflexiva, ela está ligada diretamente nesse processo de arte e educação, compreensão de cultura, o fazer artístico, compreender a leitura dentro do processo de ensino-aprendizagem. E nós, como arte-educadores, o nosso papel, inclusive de fazer esse contexto artístico, né, histórico, funcional, de colocar a mão na massa, e essa compreensão de que o ensino de arte dentro da sala de aula, ele não é somente mecânico, mas ele é reflexivo, ele pode agregar a qualquer área do conhecimento, onde o aluno tem uma visão crítica de mundo, ele está inserido no mundo, o contexto artístico-cultural está inserido no mundo, e o processo de aprendizagem é contínuo desde quando o homem nasce até a partir do seu último fôlego de vida.